Bem-vindos ao Imagens em 5 minutos, notícias dos dias 14 a 19 de agosto. Agradecemos de início todo o apoio que nós temos tido no Imagem em relação à nossa primeira edição. Pois bem, nessa segunda edição, o que nós temos como tema principal é uma questão que caiu no concurso do TJDF, uma prova discursiva, que pediu para discorrer sobre a cifra negra e a questão da seletividade no direito penal. Mais à frente vamos tratar disso. De saída, eu chamo a atenção que essa semana saiu o informativo 833, um informativo curto no Supremo, né, 833 do Supremo, vale a pena conferir, e o que chama a atenção é o julgado a respeito das leis estaduais que determinaram as operadoras de telefonia que instalassem bloqueadores de sinal de celular em presídios. A gente teve aquela questão do estado do Rio Grande do Norte há pouco tempo. O Supremo entendeu que essas leis estaduais não podem tratar do tema. Por repercutir no serviço de telecomunicação, a competência seria privativa da União, e o assunto deveria ter uniformidade no território nacional, de tal modo que julgou inconstitucional, em termos formais, essas leis estaduais que trataram do assunto. Vale a pena conferir, existiram votos minoritários com argumentos bem interessantes, com base na questão do direito à segurança pública, tema que o Estado poderia tratar. Sobre o informativo do STJ, eu digo que o informativo saiu já na sexta de tarde, pelo menos foi o que eu acompanhei, então não tive tempo de dar uma analisada na nossa próxima edição. Na próxima semana a gente fala um pouquinho sobre isso. De decisões interessantes que eu vi, eu trago uma decisão do ministro Teori Zavascki, uma decisão monocrática proferida no RHC 135800, que tratou da negativa do princípio da insignificância em desvio de água tratada. A pessoa faz aquele gato, não utiliza hidrômetro, e passa a utilizar água sem o pagamento. Sabemos que esse tipo de coisa, esse desvio, ele pode ser enquadrado como furto do parágrafo 3º, que equipara energia elétrica ou qualquer outro tipo de bem, nesse sentido, a coisa alheia é móvel, e com base nisso, a pessoa foi denunciada por furto, foi condenado, o tema chegou ao Supremo, e o ministro Teori disse que não cabe insignificância quando a reprovabilidade da conduta foi elevada, como é o caso. A gente sabe que a água tratada é um bem importantíssimo para a sociedade, a gente tem até esse problema de água, questão ambiental, e negou essa tese da defesa, um julgado bem interessante, eu acredito que vale a pena dar uma estudada. Uma outra decisão monocrática que também me chamou a atenção na semana é uma decisão proferida pelo ministro Félix Fischer, no HC 360.896, é uma decisão de primeiro grau que proferida na Operação Lava Jato, chegou ao STJ, e qual é o ponto interessante? O ponto interessante é que o Ministério Público requereu uma prisão preventiva, o juiz Sérgio Moro entendeu que não estavam presentes os requisitos da preventiva, mas enxergou elementos para deferir a prisão, para decretar a prisão temporária, e assim fez. Só que não tinha pedido expresso do MP em relação à prisão temporária, nem mesmo subsidiariamente. O ministro Félix Fischer fez uma crítica à decisão do ministro, do juiz de primeiro grau, diz que o juiz agiu de ofício, quando não pode fazê-lo, de acordo com a lei da prisão temporária, e enfim, fez críticas à decisão. Eu acho que vale a pena estudar, porque podem ter ocorrido, pode ter ocorrido outra situação análoga na Operação Lava Jato, que a gente sabe que é uma operação gigantesca, então vale a pena o aluno tomar conhecimento, porque a argumentação é interessante, quem pode mais que a preventiva, pode menos que a temporária. O ministro Félix Fischer entendeu que não, os requisitos são diferentes, enfim. Na prática, não teve muita relevância, porque o HC, o paciente pediu desistência, mas o ministro Félix Fischer optou por uma decisão monocrática firmar sua posição. Dei uma conferida, HC 360.896. Pois bem, feitos esses registros de coisas interessantes, eu trago aqui a análise dos senhores,
Uma questão que caiu no TJDF, um aluno me questionou o que seria isso, pediu para discorrer sobre cifra negra na prova discursiva. O que é essa cifra negra? Coisa simples, simples assim, fácil de explicar. A gente sabe que de toda ocorrência delitiva que ocorre no Brasil, apenas uma parte chega ao conhecimento formal do aparelho de persecução penal do Estado. A cifra negra seria justamente essa quantidade de delito que o Estado finda por ou não ter conhecimento ou não oficializar a persecução penal. Segundo os estudiosos da criminologia, da política criminal, isso afeta todo o sistema penal de uma maneira geral, até mesmo a legislação, porque os dados não são confiáveis, e isso finda por criar uma seletividade no que se vai apurar e não vai apurar, e como a nossa sociedade é díspara em termos sociais, a polícia, principalmente que está na ponta, vamos assim dizer, finda por ir procurar apenas aqueles que cometem os delitos, vamos assim colocar, de pobre, de classe social mais baixa, que seria furto, roubo, enfim. Então, a cifra negra seria essa zona de penumbra, na qual nós não temos dados estatísticos oficiais e que dificulta uma melhoria do sistema criminal de uma forma geral e facilita essa questão da seletividade na persecução penal e, digamos, uma atuação preconceituosa em relação a classes menos favorecidas com crimes menos, vamos assim, crimes patrimoniais que teriam mais afetos a quem tem dificuldade financeira. E o que seria a cifra dourada? A cifra dourada seria justamente a outra face da moeda, seria justamente os crimes de colarinho branco cometidos pelas altas classes sociais, que a polícia ou o aparelho persecutório penal não dá aquela devida atenção, lavagem de dinheiro, corrupção, crime contra o sistema financeiro e tudo mais. É isso, fica o nosso registro, cifra negra, cifra dourada, o nome diferente talvez deixasse o candidato com dificuldade, mas basicamente é isso. Consulte o Google que vocês acharão bastante material. Muito obrigado, aguardem a próxima edição.